Olá a todos, tudo bem com todo mundo? Estamos aqui hoje para mais um dos nossos bate-papo com o Lupa. Para quem não conhece ainda o nosso projeto, o Lupa é a Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais. O nosso grande objetivo é levar a informação ambiental a todos que precisam dessa informação e que muitas vezes não têm acesso. O Lupa é um projeto de extensão da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje a gente tem aqui um bate-papo sobre a Amazônia. Um excelente momento da gente falar sobre a Amazônia, né? Questões sobre desmatamento, erros, acertos da gestão, desde muito tempo, como que vem vindo essa gestão na Amazônia. E para falar com a gente hoje um pouquinho sobre a Amazônia, a gente tem um convidado super especial, delegado da Polícia Federal, Dr. Alexandre Saraiva. Doutor Alexandre, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pela apresentação, doutora Mônica. Parabéns pelo projeto Lupa, o nome é muito sugestivo, porque o que nos falta, na verdade, é realmente transparência nos processos, para ficar claro, né, para a população brasileira, para o povo brasileiro, o que acontece na Amazônia. Né? Porque hoje nós vivemos um momento em que tudo é sigilo. Por exemplo, o SISDOF, que é o controle da madeira no território nacional. A Polícia Federal sempre teve acesso, era um link público, muita gente usava até para pesquisa científica, e hoje, desde maio, esse link foi cortado, não existe mais, e a verdade é que a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal são instituições hoje que estão cegas para a verificação da madeira ilegal em trânsito no território nacional. Então, é o mesmo que deixar a polícia militar sem acesso ao sistema do Detran para verificar se um carro é roubado ou não. A situação é gravíssima. Né? E mais ainda, porque ano que vem, eu já estava comentando até antes, vai ser um ano eleitoral, final de mandato. Quem sabe como é a política, como funciona a política na região, na Amazônia Legal, a relação entre madeireiros e ilegais, criminosos, que é uma organização criminosa, com os políticos, sabe que existe um financiamento ilegal. E ano que vem nós temos aí tudo isso. Esse ano já tivemos um aumento exponencial, grande, e o que havia de resistência ainda, depois que o IBAMA, que é o órgão mais importante, foi desmontado logo no início, ainda havia uma resistência grande feita pelas unidades da Polícia Federal na Amazônia. Essas unidades, hoje, não estão mais operando. Elas não estão mais operando. Então, o ano de 2022 tem tudo para ser o pior ano da história da Amazônia. É preciso que a única solução é a sociedade se mobilizar, a comunidade internacional se mobilizar, para não adquirir mais a madeira nativa da Amazônia. Que, é claro, tem outros fatores que influenciam no desmatamento. Mas hoje, na dinâmica atual do desmatamento, porque essas coisas mudam, né? Década de 80, década de 90, essa dinâmica. Desmatamento soja, desmatamento gado, era totalmente verdadeira e eu acho que 100% na Amazônia. Acontece que nesse meio do caminho aconteceu o colapso da produção madeireira no sudeste da Ásia. Então, o valor da madeira da madeira tropical dura no mercado internacional disparou. Isso aumentou a pressão sobre a madeira da Amazônia e se tornou um negócio da China tirar a madeira da Amazônia. É muito dinheiro. Esse pessoal está ficando bilionário. Então o sujeito pensa, por que eu vou plantar, criar gado, ter dor de cabeça? Não, ele tira madeira de uma técnica dele. O principal insumo da indústria madeireira é madeira, ele já não paga. O segundo principal insumo, energia elétrica, ele também não paga. Eu tenho um ofício aqui que eu mandei para Amazonas Energia, a empresa que foi a concessionária de energia lá no Amazonas. Perguntei quantas unidades consumidoras madeireiras tem no estado. 1.713. O número é esse. Dívida, 20 milhões de reais em atraso. E isso quando eles ainda se dão o trabalho de colocar lá um marcador, que a maioria nem marcador tem, puxa direto do fio. Isso é a regra. A gente fez um flagrante numa cidade chamada Presidente Figueiredo, a 200 quilômetros de Manaus. Não só havia furto de energia, como também
tiraram o transformador da rede, estava dentro da madeireira. Aí o terceiro grande gasto da indústria madeireira, mão de obra, análoga a escravo. Por isso que eu digo que 99,9% da madeira retirada da Amazônia é ilegal, porque é impossível para o empreendedor que está dentro da lei competir com isso. Eu não estou nem falando que ele frauda também o plano de manejo, que ele não paga o dinheiro florestal, paga alguém só para assinar. Ele frauda o inventário florestal também, óbvio. E aí nós temos o quê? O processo administrativo, que é onde o ovo da serpente, né? Se a gente for pensar assim, pô, como que acontece o desmatamento na Amazônia? Por que acontece? Acontece por causa da madeira, mas a madeira, ela precisa de um documento para ser colado nela. Vocês imaginem o seguinte, uma loja que vende carros furtados e roubados. O dono da loja só vai conseguir vender a madeira se ele tiver um esquema lá, a madeira, o automóvel, se ele tiver um esquema lá no Detran e ele conseguir um DUT para acompanhar aquele carro. Ele tem que esquentar o carro, senão ninguém compra, o carro nem circula. É a mesmíssima coisa com a madeira, só que ele para isso é o DOF. Então, os processos, fraude, o processo só tem um objetivo, gerar o DOF. Eu, pessoalmente, desde 2011, quando eu cheguei na Amazônia, já olhei mais de 1.000 processos administrativos. Eu nunca achei um certo. Nunca. Eu sei que existe, estatisticamente deve existir. O pessoal que trabalhava comigo, todo mundo junto, a gente deve ter olhado uns 10.000. A gente nunca encontrou um certo. Roraima, Amazonas, Maranhão, o Pará, nem processo tem. Nem processo tem. O Pará o Pará. E não é à toa que é responsável, em média, 50% do desmatamento total é no Pará. O SISDOF, quando existia, que a gente podia acessar, o Pará nunca participou do SISDOF. Ele tem um sistema dele, do Estado, que é uma caixa preta, e que eles fazem o que eles querem. E quem autoriza esse desmatamento, esses processos todos? É o órgão estadual, que com a lei complementar 140 saiu da União e foi para os estados. Isso foi um desastre. Não que fosse perfeito quando estava com o IBAMA, mas piorou muito. Piorou muito, porque quem conhece lá Roraima, Amapá, sabe que a cidade é pequena, a capital é uma cidade do interior, é pequenininha, todo mundo se conhece. A pressão em cima daqueles servidores do órgão dos estaduais é uma coisa absurda. O cara tem que ser um verdadeiro herói para num processo daquele. E tem muitos que vão, canetam e mostram, está errado isso. Sabe o que acontece? 2 páginas depois, aquele parecer dele é como se não existisse. Deixa eu só compartilhar essa tela que tem aqui. Fica à vontade. Foi uma excelente introdução. É chocante, né? A gente está numa situação triste. Então, eu não sei se você já conhece esse livro, mas eu recomendo fortemente essa leitura desse livro. É um livro que está esgotado, mas ainda acha aí na internet para comprar. É um livro que foi escrito por um historiador americano, já falecido, infelizmente, chamado Warren Dean, e que narra a destruição da Mata Atlântica. Eu li esse livro, é um livro triste, né? Pra você ver como é que vai destruindo a Mata Atlântica, é muito mais bonito que a Amazônia, me desculpe a Amazônia, mas Mata Atlântica é imbatível. E se a gente pegar esse livro e apagar a Mata Atlântica e colocar a Amazônia, entregar para alguém, olha aí, a pessoa vai ter certeza que está lendo sobre a Amazônia. Tamanha é a similaridade do que acontece hoje e o que acontecia há 80 anos atrás. Você pode dar uma olhada aqui, ó. Madeireiros clandestinos encaminhavam petições em terras públicas com base em alegações fraudulentas. É exatamente isso. E a madeira destruindo. Né? Na verdade, as autoridades encorajavam a derrubada da floresta ao reconhecer a prática como ocupação efetiva. É exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Eu vou mostrar os processos para vocês. Essa parte aqui, então, ó, os madeireiros não tinham nenhuma intenção de cultivar as áreas pretendidas, e muito menos cultivá-las. O cara escreve lá que vai agricultura, nada, gado, nada. Fraude nos cartórios, desde aquela época até hoje. E aqui, no final, essas práticas foram denunciadas pelo secretário de Agricultura de Minas, Álvaro Marcílio, mas não foram interrompidas, porque pelo menos um membro do Legislativo estava visivelmente envolvido. Quem acompanhou, não sei se vocês viram um depoimento, que eu fui chamado na Câmara dos Deputados, depois da operação, pela Comissão de Legislação Participativa. E eu, como otimista incorrigível, né, achei, pô, que bom, estão me chamando porque querem mudar a lei para fazer um controle. Eu cheguei lá, foi uma confusão. E alguns parlamentares
estavam se comportando como verdadeiros advogados dos criminosos, né? Acho que eu nunca fui tão atacado nem por advogados. Os advogados também têm educação, têm um pensamento lógico, né? Então a gente está numa situação difícil com esse congresso. Esse é um artigo também de um pesquisador japonês sobre a destruição das florestas do Sudeste Asiático. De novo, isso começou lá na década de 70, 80, começou ao esgotamento das florestas do Sudeste Asiático. E também a madeira. A madeira como ponta de lança, a corrupção como ponta de lança também da destruição da floresta. O ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, né? Lá na Ásia, e o Japão comprando madeira, né? E isso aí, lógico que influencia, né? Se alguém está comprando, vai aparecer alguém para vender. E se quem está comprando fecha os olhos para o que está acontecendo, né? Então, assim, não é... Às vezes eu falo isso, pessoal que fica dizendo que eu estou absolvendo o agronegócio. Eu falei, não é isso. Quando eu fui para a Amazônia, eu também achava isso. Mas a verdade é que não funciona assim. Funciona de outro jeito. E se a gente continuar insistindo numa verdade que não é a verdade de campo, porque para isso que eu estou falando, a imagem de satélite está lá. Qualquer um pode olhar e vai ver que não tem plantação ali. Vai ver que tem área abandonada. Pra ter uma ideia, todo mundo aqui é carioca. O Rio de Janeiro, vocês já repararam quando a gente pega isso, quantas áreas vazias tem no Rio de Janeiro? Muitas. Muita. Multiplica isso por 1000. É a Amazônia hoje, sem desmatar mais nada. Nós já teríamos uma área imensa, maior que muitos países da Europa. Aí vai dizer que está desmatando. Não tem o menor sentido. Acontece grilagem de terra? Sim, acontece. Isso é outra história. Isso aqui foi um gráfico que eu fiz, está até na minha tese. Eu fiz uma comparação com base nos dados do PRODES, do INPE e do IBGE. O azul é o avanço do desmatamento. E aqui, produção agropecuária. Em toda a Amazônia é legal, isso está incluindo o Pará. Olha quanto cresceu a produção agropecuária, olha quanto cresceu o desmatamento. Tem alguma coisa aqui no meio que não é a produção agropecuária. E é lógico que é a madeira. Surreal esse gráfico. E olha isso aqui, que é a produção madeireira e desmatamento. Gráfico de dispersão aqui. Nossa. Como é que olha a correlação. Sim, altíssima. Altíssima. Então, não querer enxergar isso. Mas a gente tem que fugir muito de um viés ideológico que existe contra o agronegócio. Assim, eu não sou filho de fazendeiro, tá, pessoal? Nem crio gado, não tem nada disso. Mas o problema é o sonho de toda organização criminosa. O sonho é dar uma aparência lícita a algo ilícito. Vocês assistiram o Poderoso Chefão? Quem já assistiu o Poderoso Chefão, você tem a importadora de azeite Corleone. Sim. Eu nunca ganhou dinheiro com azeite, mas assim, era o que. E o que o madeireiro legal faz? Ele diz que ele é agricultor, que ele é pecuarista. O que ele ganha de cara? Uma boa vontade por parte da população, porque querendo ou não, todo mundo se alimenta. Esse cara pode estar errado, mas ele está me alimentando. Quando não, ele não está fazendo isso. Né? Que o agricultor responda pelo que ele tiver que responder se cometer algum crime. Mas é diferente. É diferente de alguém que está cultivando, plantando e praticou um ilícito ambiental. O tratamento do direito penal para esse cara é o sujeito que vai lá, devasta a floresta inteira e vai embora, o tratamento tem que ser muito mais duro, porque são condutas com lesividade diferente. Saiba, mesmo em termos de fiscalização lá no chão, lá na vivência, na sua vivência aí de anos na Amazônia, isso era visto assim, como esses dados estão mostrando? Olha, quando eu cheguei em Roraima, eu cheguei lá, o desmatamento, cheguei em 2011. Eu fui como voluntário. Eu já estava lotado no Rio. Sim. O desmatamento tinha aumentado 363%. Eu pensei, isso é uma guerra perdida. A Amazônia é legal. Isso é uma guerra perdida. Não, em Roraima. Em Roraima, 363%. Isso é uma guerra perdida. Acho que eu cheguei tarde, não tem. Mas eu conversando com o pessoal, com a equipe, falou, vamos atrapalhar o máximo que a gente puder. Vamos ser a mosca na sopa desses caras. Só de ruindade, vamos atrapalhar o máximo.
E nessa de querer atrapalhar, a gente acabou entendendo. Porque todo mundo chegou lá com a ideia do Sudeste. E eu comecei a procurar lá onde estão as plantações de soja. Cadê a boiada? Na época não tinha boiada ainda do Salles lá. Mas, assim, não, você já percebe que tem alguma coisa errada quando você pega o carro de Boa Vista e vai para Manaus, que são 900 quilômetros de estrada, e você sai de Boa Vista já não é desmatada porque é um cerrado em Boa Vista. Mas quando você entra de uma área que já deveria ser uma área florestal, está tudo devastado. E você anda quilômetros, e você não vê um boi, você não vê uma plantação. Sabe onde você vai ver floresta de novo? Quando você chega próximo da divisa com o Amazonas e tem a terra indígena Waimiri-Atuari, e aí você vê floresta de novo. Então, isso já começa a pensar, pô, mas será que é isso? Como é que está funcionando? Aí que você vai nos processos administrativos para olhar. E aí, os processos administrativos estavam lá, autorizando para desmatamento, corte raso, né, 20%. Uhum. Mas o corte raso ele tem um requisito, que é a efetiva implantação da atividade. Né? Senão não tem a justificativa do corte raso. É. Do corte raso. E uma vez eu fui numa reunião no órgão ambiental lá, eu fui obrigado, porque eu não queria ir, meu chefe mandou eu ir. Cheio de madeireira, estava o presidente da FEMAR lá, nossa, um ambiente assim perigoso. E eu falei para ela, olha, e começaram lá a posar de inocente. Eu falei, olha só, eu sei muito bem como é que funciona. Eu sei que vocês estão dando licença aqui para uso alternativo do solo e não tem nada plantado lá. Vocês foram lá olhar? Vocês foram lá olhar para conferir se eles efetivamente, por amostragem que seja, vocês foram em algum lugar para ver? Aí, sabe o que ela falou? A presidente do órgão ambiental falou, então o senhor quer que a gente multe todo mundo? O que eu vou responder para uma pessoa que me fala isso? Devia ter dado a voz de prisão para ela, né? Por prevaricação. Porque, e é isso. Então, o processo administrativo virou uma mera formalidade. Mas, a verdade seja dita, o desmatamento de 2004 estava em 27, alcançou 27 mil, quase 28 mil. De 2004 para 2015, ficou numa média de 12.873, muito alto, mas teve uma baixa. Em 2012, foi o ano que atingimos o menor índice. As ações de comando e controle, né, muito fortes, e chegamos a um índice civilizado, longe do ideal, ainda 4 mil é coisa pra caramba. Né? Mas essa foi a média nesse período. Em 2018, estava em 7.500, e nos 2 últimos anos nós pulamos para 10.490 na média. Isso aqui, quando eu falei mercado consumidor, né? A importância do mercado consumidor. Se a gente pegar a legislação europeia, que trata da importação de madeira na Amazônia, madeira de floresta tropical de modo geral, o regulamento 995 de 2000, ele é extremamente leniente, permissivo. O importador só tem que dizer de quem ele comprou no Brasil, ou seja lá qual for o país, a primeira vez, depois não precisa falar mais nada. Tranquilo. Quando é para importar carne bovina, aí é o regulamento 1760 de 2010, são quase 200 artigos. A palavra rotulagem está escrita 200 vezes. Brinco no gado, no pasto. Depois tem que passaporte para entrar na Europa. Eu não sou contra, acho certíssimo fazer isso. Agora, eu não entendo por que você não faz isso na madeira também. Isso eu falei uma vez, por exemplo, para todos os embaixadores europeus no Brasil. Tem uma reunião lá em Manaus, eu dei uma palestra para eles e perguntei, por que isso é assim? Porque se não faz, se vocês querem proteger a Amazônia, vamos começar protegendo as árvores da Amazônia, que eu acho que é uma boa ideia. Né? É que essas árvores têm de 400 a 1.400 anos para se formar, ou seja, não é um recurso tão renovável assim. A gente pode gerenciar isso pelo manejo? Claro, podemos. A Amazônia é imensa, mas não do jeito que a gente está fazendo hoje, né? Que se aproveita 25% da tora. Mas por que tem essa diferença de tratamento na legislação europeia? É muito simples. A madeira brasileira entra na Europa como insumo para a economia deles. Eles não têm produto para substituir nossa madeira lá. E pior, a gente faz aqui no Brasil um processamento básico da madeira, primário. Chega na Europa, aí ganha
um acabamento, agrega-se valor. Ou seja, o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. É isso. É isso. Enquanto que os produtos agropecuários entram como concorrência para os produtos europeus. Então, assim, é de um cinismo muito grande o discurso europeu. É de um cinismo imenso, porque eles têm satélites e eles sabem que não tem tanta soja assim na Amazônia. Esse discurso caberia 20 anos atrás, hoje está atrasado. Essa foi a base da discussão da sua tese, né? Sim, sim. E aí saiu essa semana essa resolução da União Europeia de verificação. Olha, não ia nem entrar madeira. Isso aí foi muita pressão. A gente começou com os deputados. Aí entrou madeira aqui, mas como se fosse só mais uma coisa. Na verdade, não. É a madeira que puxa o carro disso tudo. Ah, mas o que vem depois é a agropecuária. Sim, podia vir um shopping center. Depois que a floresta está no chão, não importa, né? Não importa. Até porque a grilagem de terras ela tem uma outra dinâmica muito lucrativa também. Por quê? O cara tem um esquema lá no órgão fundiário estadual, ele tem um esquema no órgão fundiário federal, ele consegue documento, aí o que ele faz com aquela terra? Ele vai plantar? Não, ele não vai plantar. Mas ele vai dizer para o banco que ele planta, para o banco oficial, vai pegar empréstimo e não vai pagar. Duas hipóteses, ele não pagou. A primeira, o banco penhora a terra que nunca foi dele. Zero problema. Outra hipótese, ele chega lá no banco e fala, choveu muito, ou choveu pouco, deu gafanhoto, eu perdi a colheita. Entra no seguro agrícola, que é acho que é Proagro, que é um seguro que tem fraude, 30% de fraude. É um negócio da China. Para que eu vou plantar? O negócio da madeira está tão bom, que tem traficante de droga saindo da droga indo para madeira. Vou mostrar para vocês. Tem ideia de negócio desse, cara? Tá dando mais dinheiro que cocaína na madeira. E com muito menos risco. Importante também falar um pouquinho de certificação. Que a certificação mais famosa é essa FSC, que não serve para nada. Aliás, serve para uma coisa. Serve para deixar o consumidor com a consciência tranquila. Madeira certificada. Não tem nada de certificado isso, sabe por quê? E é a própria FSC que ela diz no site, nesse documento aqui, sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte, a gente certifica desde que a transferência do material ocorra, no caso a madeira, ocorra legalmente, por uma transferência legal da propriedade. Ou seja, se eu vendo para a professora Mônica a madeira, aí eles vão fazer a transferência. Eles vão fazer a cadeia de custo. Mas se eu entrego para a Fabiane transportar a madeira, aí não. O transporte e o depósito não estão cobertos. E são as partes mais sensíveis num processo de certificação. Porque certificação está ligado ao quê? A ideia de cadeia de custódia. Sem cadeia de custódia não se pode falar em certificação. E não existe cadeia de custódia, está escrito. Então, isso a gente não fica sabendo, né? É uma bizarria. E engraçado, sabe o que é? Sabe o que eu tenho certeza que eu estou certo? Porque eu já falei isso em umas 200 palestras e até hoje não fui processado. Certamente já teria sido. Certamente. Se tivesse errado, eu falo que os processos são 99% falsos e fica por isso mesmo. Ninguém me processa. Porque eu vou falar assim, tá bom, me mostra um certo. Surreal essas suas informações. Estou chocada. Então, surreal é essa daqui agora. Olha isso. Isso aqui é o preço do nosso IP nos Estados Unidos. Quanto está sendo vendido nos Estados Unidos? O pé linear. O IP está de 4 a 8 dólares o pé linear. A própria loja diz que ele dura 75 anos ou mais. Compensado, está sendo vendido de 3 a 7. Lojas de venda? Vocês podem procurar isso na internet e olhar. Tá? E o Pinos, de 4 a 10. Pinos, que aqui a gente usa para fazer caixote de feira. Sim. Está sendo vendido mais caro. E aí isso aqui deu um problema, porque o governo americano, as empresas de produção de madeira plantada nos Estados Unidos, isso aqui é dumping. E aí eu falei para os embaixadores europeus, porque eu achei isso aqui também na Europa, né? Só que foi com eucalipto. Eu falei para eles, vocês nunca acharam estranho que vocês estão comprando o IP pelo mesmo preço de eucalipto? Nunca lhes ocorreram que alguma coisa pode estar errada, né? Com uma madeira nobre como é o IP.
está saindo por esse preço, e não tem resposta. Não tem resposta. Diziam que os indígenas, né, vendiam madeira muito barata para os portugueses, trocavam por espelhinho. Nós é que estamos fazendo um péssimo negócio, né? Os índios, teoricamente, vendiam a madeira barata para os portugueses. Eu nem acho que a diferença tecnológica entre as civilizações era muito grande. Agora, hoje, a gente vender esse preço IB, nós estamos fazendo um péssimo negócio. Porque, apesar do valor chegar lá nos Estados Unidos baixo, um valor ridículo, em razão da variação cambial, acaba sendo muito alto. Né? Então, assim, esse pessoal está ficando bilionário. Às nossas custas. Isso aqui é um típico processo administrativo. E o que acontece no processo administrativo? Primeiro, o sujeito tem que ser dono da terra, né? O básico, você vai tirar madeira, você tem que ser dono da terra. E aí, esse pessoal utiliza uma legislação, a 11.952 de 2009, artigo 5º, que diz o seguinte: quem ocupa alguma terra na Amazônia Legal em data anterior a 22 de julho de 2008, explorando diretamente, junto com a família, enfim, uma coisa, o governo pode dar o título de propriedade até o limite de 1.500 hectares. Depois, no governo Temer, essa lei foi alterada e aumentou para 2.500 hectares. Qual o primeiro indício de fraude nesses processos? Quando a gente vai olhar aqui o tamanho da propriedade, aqui 1.496 e 99. Então, quando era 1.500, vinha 1.497, 1.498, 1.499. Aí subiu para 2.500, aí os processos começaram a vir. 2.499, porque a lei diz que é até 1.500, mas se explorou 100 hectares, são 100 hectares. Por aí vai. Agora, olha só, não precisa ser um Sherlock Holmes para achar fraude nesses processos. Essa pessoa aqui disse que ocupa a área desde 10 de 10 de 2004. Só que ele nasceu em 1996. São erros grotescos. Ele tinha 8 anos. Olha a área aqui, olha a imagem de satélite da área. Só se ele era o Mowgli. A gente botou o apelido dele de Mowgli. Achava que o Mowgli ficava na Índia, né, o menino lobo. Mas no Brasil tem. E vocês estão achando que isso aqui é um caso isolado? Não, isso aqui é direto. Direto. E muito. Tem Mowgli, tem pessoa que já morreu, que quando morreu em data anterior, não estava lá. Tem piloto de avião, médico, que nunca pisou aqui, mas está com a terrinha na Amazônia. E sabe quantos metros cúbicos de madeira isso aqui gerou? 10 mil metros cúbicos de DOF. E aí, com esse DOF, que ele não tirou da madeira daqui, que está verdinho. Ele não tirou daqui. Esse que é o lance. Ele nunca pisou aqui. Ele só quer o DOF. Aí ele pega esse DOF e tira de terra indígena, unidade de conservação, de qualquer lugar. Isso aqui é só uma forma de conseguir o DOF. Que ele tem autorização, né? Exato. A gente pegou uma conversa uma vez, de madeireiros, que falava o seguinte. Um falando assim, o meu problema não é madeira. Madeira eu tenho aqui de graça. O meu problema é DOF. Tem um mercado clandestino do DOF. E como que a gente chegou nisso? Por que a gente chegou nesse mercado? O que falta? Fiscalização? Falta o quê? Falta braço para fiscalização? Olha, esses crimes todos, eles têm como fundamento. E aí você pode me perguntar, por que a saúde brasileira está assim? Eu vou te dar a mesma resposta. Por que a educação brasileira está assim? Corrupção. Política pública, né? Corrupção. É muita corrupção. Nos estados, então, o negócio é absurdo. Né? Lá eu trabalhei no Maranhão e tinha escola que o sujeito desviava 100%. A escola simplesmente não era construída. E o que ele levava? O que ele achava? Pô, quem é que vai vir aqui a 1.000 quilômetros de distância? E de fato. Só que agora, né? Qual é a vantagem que nós temos hoje? Hoje nós temos uma tecnologia que nós não tínhamos antes. Né? Hoje a gente tem uma tecnologia que é a dos nanosatélites, que são microsatélites, tamanho de uma caixa de sapato. Tem uma empresa americana que conseguiu colocar esses satélites em órbita e eles fotografam a superfície terrestre inteira, todos os dias. Inclusive, é o projeto Brasil Mais, mas que começou no Amazonas, foi ideia minha e de 2 peritos, porque eu já não aguentava mais chegar com a imagem atrasada, né? Chegar no lugar com a imagem atrasada e não dá para fazer mais nada. Deve ter um jeito da gente conseguir. E aí eles correram atrás lá
e chegaram nessa empresa, na Planet. Tinha um recurso que era para colocar o para-raio na superintendência, estava sem para-raio. Eu lembro direitinho o valor, R$ 374 mil. Eu cheguei para o cara, eu tenho isso e é do para-raio. Quanto você me consegue aí baixar esse negócio? E aí nós conseguimos 54 mil quilômetros quadrados. Eu coloquei em cima do arco de desmatamento. E aí foi uma revolução, porque a gente começou a aprender uma quantidade de madeira que a gente nunca tinha aprendido antes. E assim, eles não sabiam como é que a gente estava fazendo, né? Porque, pô, como é que os caras de repente Estão começaram? enxergando. E aí o que a gente fez? O que os peritos fizeram? O perito Herbert e o perito Mirozinski para fazer justiça. Eles bolaram um jeito dentro da Planet que já dava o alerta de desmatamento. Então, assim, tinha imagem de ontem e a imagem de ontem se comparava com a imagem da semana passada. O sistema fazia isso. Mas eles também inseriram no banco de dados o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que inseriu pela Lei 12.651. Eu sou um defensor do CAR. E aí foi lindo, porque a gente ainda sabia, ainda por cima, quem estava na área. Ah, mas é um laranja. Tudo bem, é um laranja. Mas pelo laranja eu vou chegar no dono. Né? E o CAR foi muito criticado, artigo 29, dizendo que ia aumentar a grilagem, porque era autodeclaratório. Mas o imposto de renda também é autodeclaratório. Na verdade, o CAR ele não cria grilagem. Ele mostra a grilagem que já está ali. Assim, a gente não pode culpar uma janela se a paisagem é feia. É feia. Sinto muito. Assim, e foi tão interessante esse negócio do CAR junto com a Planet, que houve uma operação esse ano, foi uma ideia que eu tive. Eu falei, vamos combater queimadas? Vamos pegar a fumacinha, vamos chegar onde a fumacinha saiu e vamos em cima desse cara, vamos olhar quem é o carro, de onde a fumacinha começou. E fizemos uma operação chamada pentaedro, que é o tetraedro do fogo, e acrescentamos mais um elemento e ficou pentaedro. Não, a Polícia Federal não tem um setor para escolher nome para as operações. Tá? É a nossa criatividade. Mas ficou legal, porque a gente tem uma resposta muito boa. Isso aí, na linha de que, segundo a criminologia, estudo por que o crime acontece, e vai exatamente o que você me perguntou, por que o crime acontece? Segundo a criminologia, um fator fundamental é a ausência de guardião, a ausência do Estado. Isso. E o guardião não precisa ser um fiscal do IBAMA, não precisa ser um policial, pode ser um satélite, pode ser um vante, pode ser câmera, Sim. Pode ser uma barreira, tudo coordenado, pode ser um sistema com base em blockchain para monitorar a produção da madeira, pode ser tecnologia de isótopos estáveis para verificar a origem da madeira. Então, quando a gente faz isso e começa a derrubar aqui e ali, mas você não consegue pegar todo mundo? Tudo bem, eu não preciso pegar todo mundo. É a lógica da lei seca. Qual a probabilidade de ser separado na lei seca? 0,001%. Nunca fiz essa conta, mas é baixa. É o amostral. Mas é o suficiente para botar o risco Sim. na cabeça da pessoa. E aí a pessoa para pensar, pô, será que isso vale a pena? Porque existe a possibilidade. Existe. Agora, quando a possibilidade é zero, aí chegamos no ponto que estamos hoje. Isso. Que é o completo descontrole. É uma atividade que não é baseada na lei, é baseada no crime. No crime. 99% da madeira produzida na Amazônia é ilegal. Eu não falo 100% por uma questão de rigor científico. Só isso. 2 se desconta de 1% de certeza aí. Só. Mas não tenho dúvida. Nunca, olha, teve uma operação nossa chamada Arquimedes, que foi no Porto de Manaus, foi quando a gente começou a fechar lá no Roraima. Eu cheguei no porto, me falaram, o pessoal da Receita falou, tem um trânsito de madeira aqui estranho, aumentou muito. O pessoal do IBAMA foi lá dar uma olhada, aí o chefe do IBAMA mandou eles embora, o IBAMA de Brasília me ligou, eu falei, eu vou. Foi no final do ano. Aí eu cheguei lá, tinham 273 contêineres. Aí eu mandei o cara do porto abrir 10, aleatoriamente, 10. Todos 10 com fraude. 273, eu abri 10 de forma aleatória, eu não sou muito bom em estatística não, mas, pô, é muito provável que 99% esteja... E não deu outra. Aí, só que teve um problema, né? Desses 273 viraram quase 500 em uma semana, que tinha um monte de caminhão, o porto fechou. A gente tinha que fazer a perícia disso rápido. E uma das perícias que a gente achou que seria mais simples é a medição, né? Mas acabou que a medir aquilo na trena é um inferno na terra. E aí um perito, Cleiton, teve a ideia
de usarmos a fórmula de Arquimedes. Isso foi sensacional, salvou a minha vida, porque eu já estava... Não, uma pressão imensa. E pegamos pequenas amostras de madeira para ver a densidade. A gente tinha o peso do contêiner, que o porto pesa, tem um peso, tem a densidade que nós pegamos da madeira. E aí fomos lá com a maquita tirar a amostra de todos os contêineres. Porque a gente achou que não valia a pena usar literatura, porque nós poderíamos ter problema lá na frente no processo penal. Né? Porque no direito penal isso não ia funcionar muito bem. E foi bom que a gente tem uma amostra lá hoje de 4.500 contêineres de amostras, que a gente está usando um monte de gente lá fazendo. E o que eu esqueci de falar da Planet é que isso está disponível para as universidades. Que legal. Depois eu posso passar o link. Bacana. E vocês podem ter acesso. Muito bacana. Um contrato caro e pode ser utilizado. Então, o que eu vejo hoje na Amazônia é o seguinte: nós chegamos nisso por conta da corrupção e ausência do Estado. Como nós vamos sair disso? Com a presença do Estado, mas com governança que só pode, na minha opinião, ser alcançada através da ciência. Não tem outro jeito de salvar. Se tem uma coisa que pode salvar a Amazônia, é a ciência. E por isso que eu sou um defensor da aproximação das instituições policiais com a universidade. A polícia tem muita informação que é de difícil acesso para o pesquisador, e vocês têm muitas soluções que são... É uma complementação perfeita, né? A gente tem tanto pesquisador precisando de informação para trabalhar. Vocês têm muitas soluções. Com certeza. Informação. Exato. Muita informação. Vocês têm soluções para o nosso trabalho também. Uma das coisas, por exemplo, que eu implementei na Superintendência do Amazonas e que veio da universidade foi a tecnologia de isótopos estáveis. Então, hoje, lá na Superintendência, nós temos um equipamento de medição dos isótopos estáveis de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre. Tem mais um, são 5. E que a gente sabe que os Estados Unidos, o FBI já usa para identificação de locais de plantio de cocaína, então comparam lá a apreensão com um local de plantio. Então, blockchain também é uma outra possibilidade de gerenciamento disso, tanto da questão fundiária como da questão madeireira. Mas nós temos que sair da situação que nós estamos hoje, que essas empresas, elas continuam agindo, o Estado está defendendo essas empresas que não são empresas. Né? Tecnicamente, juridicamente, isso aí não é empresa de verdade. Empresa só é empresa quem pratica atividade ilícita. E essas organizações são voltadas para atividade ilícita. É preciso que seja revista toda a forma de produção da madeira. O senhor Saraiva, o senhor até comenta a questão justamente da presença do Estado, né, na região, e aí eu acho que a gente pensa muito essa questão de territorialidade, né, porque quando a gente... É tudo uso da terra, né, então, delimitação, né, de áreas e uso de terra, e a gente sabe aqui que tem essas ferramentas, né, que foram criadas lá desde 2000, né, com o SNUC, que foram as unidades de conservação. Existem outras, né, por gerência ali das terras indígenas, né, pelo FUNAI. Então, assim, existem até ferramentas que se delimitam, né, terras determinadas que se pode usar, terras que não podem usar, enfim, umas sob o controle do Estado, do município ou da própria União, né? Mas, assim, como que fica isso tudo? O senhor acha que é possível, assim, a partir da delimitação dessas áreas, realmente se ter um controle maior ou nada importa se existe isso no papel? O que o senhor acha? Eu acho que é importante, sim. Isso, é claro que é importante. Isso é uma barreira grande. Por quê? O grande problema hoje da grilagem é nas terras devolutas, as terras que não foram destinadas. Elas são o primeiro alvo da grilagem. Meio que não é de ninguém, né? Existe também, mas nas unidades de conservação existe também, principalmente no Maranhão, na terra indígena Guajajara, tem muito. Mas hoje, por exemplo, no CAR, olha como o CAR ajuda. O CAR, sem o CAR, ninguém consegue financiamento. E o CAR, sobreposição em terra indígena de conservação, isso já é uma barreira, não dá. Né? Então, o próprio sistema hoje já
já consegue bloquear esse tipo de cadastro. E se o cara não consegue plano de manejo, ele não consegue nada. Então, é importante. Agora, o que eu vi muito é uma unidade de conservação assim, de milhares de hectares, 2 servidores de CMBio. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil. E até colocando esses servidores em risco grande. Mas eu acho que hoje não adianta, a gente nunca vai ter 30 mil policiais na Amazônia, a gente tem que investir mesmo em tecnologia, satélite, drone. E eu sempre defendi que a gente precisa lá 2 helicópteros fixos de grande autonomia, porque com eles a gente consegue o quê? Verificar onde está acontecendo delito e vai lá, prende, derruba, destrói o maquinário, destrói as instalações que tem que destruir. Acho que agora o gato é aqui. Enfim, se resolve o problema. Com base no quê? Não preciso olhar tudo, mas eu posso deixar a incerteza. Verdade. O IBAMA, ele fica com um pouco de falta de braços também, né? O IBAMA tem um grupo, é o Grupo Especial de Fiscalização. Não sei se eu falo no passado, não se tem ainda, que no papel existe, mas eu nunca mais vi eles em campo, que são verdadeiros heróis, o pessoal do GF. Então, é comandado pelo Cabral. Que tinha uma situação muito importante, né? Porque é aquilo que eu falei, os experts no assunto estão no IBAMA, não adianta. A Polícia Federal, até por uma questão de segurança jurídica, sempre preferiu trabalhar em campo junto com o IBAMA. Porque as atividades se complementam e a gente chega numa situação boa para o meio ambiente, quando a gente trabalha junto. Eu acho que é o ideal, né? Juntar força, né, nesse caso, porque a gente tem um território gigantesco para ser cuidado, ser observado. Eu acho que se a Polícia Federal e tantas outras polícias, e o IBAMA, o órgão fiscalizador, né, não juntar forças, a gente já é difícil, né? Essa integração, ela sempre existiu, ela é forte. Como que isso funciona na Terra, na Amazônia Legal? Só complementar a professora Mônica, né, que foi uma dúvida até que surge, né, já que veio a Lei Complementar 140, que traz essa ideia de você unificar, né, a gestão com os municípios e estados, e por parte dessa fiscalização por parte do município e estado. Como é que foi esse movimento em termos de fiscalização, né? Existiu essa integração com o IBAMA e o CMBio ou ficou distante? Não. Polícia Federal com o IBAMA e o CMBio, sim. Com os órgãos estaduais e municipais, nunca. Pelo contrário, são alvos. Em que pese, não estou dizendo que todo mundo que trabalha lá está envolvido em... Não é isso. Né? Mas são muito sujeitos à corrupção. Né? Tem muita coisa errada e está ali dentro mesmo, os processos estão ali dentro, então a pressão está ali dentro. Né? E ressalto sempre que temos heróis ali que se manifestam contrariamente, mas a verdade principalmente no Pará, né? O Pará é exemplo de tudo de ruim que acontece na Amazônia e o Pará. Porque tudo é pior ali em termos de meio ambiente. O órgão ambiental no Pará, ele não faz concurso. No Pará não tem concurso público para analista. É uma contratação por um ano. O sujeito não tem estabilidade nenhuma. Onde que uma pessoa que está contratada por um ano ganha mal, vai se contrapor a alguma ilegalidade? Nunca. 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 E eu falo isso porque a última operação que teve, não sei se foi a minha sorte ou azar, porque é uma história interessante. No dia 15 de novembro do ano passado, tinha uma equipe da aviação da Polícia Federal lá no Amazonas, e o satélite tinha dado que uma movimentação de balsa muito grande no Rio, lá no sul do Amazonas. Eu perguntei para o piloto se ele tinha como levar mais um policial e na volta fotografar. E não deu outra. Na volta fotografou, estava lá de balsas. Eu despachei uma equipe para interceptar e, para mim, o destino, né, quis que fosse uma balsa de madeira do Pará, que, por uma questão geográfica, deu uma volta e estava passando pelo Amazonas. E aí nós derrubamos essa, com 3 mil metros cúbicos de madeira, tudo legal, prendemos o comandante da balsa e fomos puxando o fio, e aí botamos satélite para olhar em cima e foi 226 mil metros cúbicos de madeira. Nossa. E aí o ex-ministro foi lá, começou a questionar a operação, começou a questionar... Eu achei estranho, né? Porque não fazia muito sentido.
Mas nós descobrimos um esquema de grilagem de terras bizarro. E quem mandou o documento para mim foi ele, junto lá com os madeireiros. E o esquema de grilagem era assim. Vou contar a historinha rápida. O governo do Pará, em 1986, criou um assentamento chamado Trairão. Só em 1986. Só que fez isso em cima de terras da União. Aí o FUNAI e INCRA entraram no circuito e impediram o assentamento das pessoas que já tinham entrado na licitação. 32 anos depois, o governo do estado do Pará falou assim, vamos corrigir aquela injustiça. Quem comprou terra lá atrás e não conseguiu porque era terra, se assentar porque era terra da União, vamos dar uma terra lá no outro lado, lá perto do rio Arapiuns. Até aí parece razoável, né? Só que, digamos, quem comprou a terra lá em 1986 foi a doutora Mônica. E ela comprou 600 hectares. E aí se faz um contrato de permuta entre a doutora Luísa e o Iterpa, dizendo assim, olha, vamos permutar a terra da doutora Mônica. Mas ela não assina o contrato de permuta. Não tem o menor sentido. Tem o menor sentido. E só que, para piorar, ela comprou 600 hectares e o título saiu 864 hectares. Aí eles pegaram outro título que estava em nome da Stephanie, lá atrás, em 1976. Juntaram os dois títulos, o da Stephanie e o da Mônica. A Mônica ainda aparece no contrato, a Stephanie em momento nenhum. Só que quando sai publicado no Diário Oficial, você jura, pelo que você lê, que quem estava lá em 1986 é a Luísa. Nossa, que loucura. É loucura. E eu falei isso lá na Câmara dos Deputados, falei para eles, mostrei os documentos. Aí não tem como legalizar um negócio desse, todas. E era um pessoal lá do sul do Brasil, lá no Pará, tinha senador de Santa Catarina, aqui na minha cabeça lá. Eu falei, mas o que a Santa Catarina tem a ver com o Pará? Aí depois eu fui entender. Então, o cenário é esse. Temos o que é interessante? Hoje, nós temos um arcabouço tecnológico e uma expertise desenvolvida pela Polícia Federal e pelo IBAMA suficiente para a gente estancar o desmatamento em 6 meses. Operacionalmente, é totalmente possível. Nós não temos vontade política para isso. O que é um azar, porque antes havia vontade política e não havia tecnologia. Agora tem tecnologia e não tem vontade política. Né? E tem outras barreiras aí. Por exemplo, teve um juiz lá no Pará que estava de férias, num habeas corpus, ele não tinha nada a ver com a história, e ele mandou uma ordem para mim, num habeas corpus, para eu devolver, eu e os agentes, né, ao maquinário e as madeiras, sob pena de multa diária de R$200 mil por dia. R$200 mil por dia. Eu não entreguei. Primeiro pelo valor, né? Se fosse, talvez, R$100 por dia, eu me preocupasse, né? Agora, 200 mil, não vou pagar mesmo. Maquinário apreendido? Maquinário, coisa pra caramba. Essa operação grande da Androantos, 226 mil, quase que vai. E eu segurei. Claro, tinha um meandro jurídico para eu me proteger, porque eu dizia, não, tudo bem, ele deu decisão, mas eu tenho que ser intimado para o oficial de justiça do Amazonas, porque eu sou superintendente no Amazonas, não sou superintendente no Pará. Então tem que vir para a Justiça Federal do Amazonas, tem que designar um oficial de justiça. Joguei com a regra. E consegui retardar 5 dias, tempo suficiente para o Ministério Público Federal entrar com um recurso e suspender. Não está suspenso. De repente estou devendo, nem sei, né? Mas, então, assim, tem uma organização criminosa lá que tem um judiciário. Quer ver outra coisa? O Pará e o Mato Grosso estão fora do sistema nacional, contrariando a lei. Mas sabe como é que eles estão? Tem uma liminar da Justiça Federal do Pará e tem uma liminar da Justiça Federal do Mato Grosso. E tá parada. Como é que uma liminar fica quase um ano parada e o tribunal não decide? Então, e a sociedade brasileira não tem conhecimento disso. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso.
Outra dúvida que me vem, assim, às vezes, né, fico me perguntando, é a questão da jurisdição mesmo, né? A PF, ela realmente está acima, por exemplo, das decisões de estados e municípios? Por exemplo, ela pode atuar, né, fazer uma operação dessa numa terra municipal ou de gestão municipal? Pode, porque É possível. a atribuição da Polícia Federal está lá no artigo 144 da Constituição. A questão territorial tem seu peso. Então, se for dentro de uma terra indígena, é tranquilo. Mas também, se essa é retirada de uma área estadual, se destinar à exportação, também é nosso. Ah, tá. Ou se tiver ali uma espécie ameaçada de extinção. Né? Alguma coisa de abrangência nacional, aí vocês podem entrar. Exatamente. Então tem uma saída, né? Com a força da polícia, talvez. Tem uma saída. Mas, assim, eu sempre fui também da ideia de tornar o mais elástico possível a atuação da Polícia Federal, porque eu acho que, se está em flagrante, se está acontecendo, a gente pode atuar. Depois se discute se vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. É outra história. Mas a polícia não tem esse rigor todo. Não posso nunca atuar. Depende. Seu Saraiva, eu queria perguntar uma questão sobre esse processo que o Brasil tem passado de desburocratização das legislações ambientais, né? Até aqui no Rio de Janeiro, recentemente, entrou em vigor um novo sistema que está em pauta muito, muito grande, essa questão da simplificação, né, desses sistemas. E aí eu queria saber, a partir do seu olhar mais jurídico, né, como que isso afeta, de fato, a manutenção da qualidade ambiental, a preservação e a conservação das áreas florestais. Como que fica essa questão no seu ponto de vista? Eu acho que assim, eu não conheço o caso concreto do Rio de Janeiro, mas a simplificação, se ela for feita, digamos, com uma intenção legítima, voltada para o interesse público, geralmente ela é boa. Né? Agora, o problema que a gente vê na simplificação é que já tem uma ideia errada no início e se usa o discurso de simplificação para tentar facilitar a prática de crime. Isso aí foi para exportação, por exemplo. Né? Mas acho que o que a gente deve cobrar nesse sentido é a transparência dos dados. Até porque na ECO 92 foi assinado lá o documento com força de tratado e depois entrou no ordenamento jurídico interno, que é o princípio número 7, que diz o direito à informação. Não lembro se é o 7, é um princípio, não sei se é o 7, mas é o direito à informação. A transparência das informações quando isso diz respeito a questões ambientais. A regra geral no Brasil, na Constituição brasileira, é a publicidade das informações. Então, esses processos administrativos deveriam ser públicos. Está disponível para qualquer pessoa verificar e não está escondido assim do jeito que é. Você não consegue acessar. É uma dificuldade imensa se conseguir acessar um processo desse. Né? A gente consegue porque a polícia às vezes nem consegue, porque não entregam, porque não existe. Como é que vai entregar? Então, assim, acho que o ponto fundamental é transparência, porque a própria sociedade pode fiscalizar. Fica mais difícil praticar a corrupção. E a população tem um papel nisso também, né? A população tem que saber também para fazer a sua parte, né? Sem sombra de dúvida. Porque o que eu vejo hoje na sociedade brasileira é que o que tem de discurso, né, em prol da Amazônia, ela não se traduz em medidas efetivas na defesa da Amazônia. A gente vê muito pouco acontecer. Tem lá hoje eu descobri que tem uma frente pró-Amazônia no Congresso. Quando eu fui ver o nome dos parlamentares, coitado da Amazônia na mão desses caras. Né? Não tem condição. Bom, eu acho que a gente já te sabatinou bastante, né? O que o senhor deixa? O que o senhor deixa de recado aí, assim, para a gente, para quem vai assistir, para todos os estudantes, para quem vai ver esse vídeo, para a população como um todo, com um recado aí com relação à Amazônia, a importância, a fiscalização, o que a gente precisa para a Amazônia? O que eu posso dizer é o seguinte: esse tempo que eu fiquei lá, eu percebi que esses criminosos que estão destruindo a Amazônia, eles são muito competentes. Eles estão destruindo muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Então, se a sociedade brasileira quer realmente preservar a Amazônia, é bom começar logo.
E acho que essa é a batalha da nossa geração, principalmente da geração dos estudantes que estão nos ouvindo. Então, o Brasil já implementou outros desafios e venceu. Esse é o desafio que tem que ser vencido agora, porque a gente não tem muito mais tempo. Os brasileiros lutaram por democracia, foram bem-sucedidos. Lutamos para ter autossuficiência alimentar. Isso hoje é uma tranquilidade, mas nem sempre foi. Alcançamos isso também. Vencemos a hiperinflação. Agora é a Amazônia. Ou a gente faz alguma coisa agora, aprendendo com os erros do passado, do que a gente já fez de errado, e ajusta o que está acontecendo, ou podemos ter certeza de que as gerações futuras não terão a Amazônia, e sabe lá Deus mais o que pode acontecer em termos de mudança climática, pode afetar a nossa conquista da autossuficiência alimentar, porque isso vai atingir o agronegócio em cheio, a ausência da Amazônia, porque quem está lá agora governando a Amazônia não tem escrúpulos. Eles não têm escrúpulo nenhum. É uma grande organização criminosa com tentáculos dentro do Estado brasileiro. E são poderosíssimos. Ou a sociedade se mobiliza, ou a Amazônia está condenada. Caramba, é uma vivência que nos dá aí uma projeção bem real e muitas vezes uma projeção que a gente não conhece, né, tão a fundo. Muito obrigada. Meninas, que quiserem mais alguma pergunta, alguma colocação, eu só tenho que agradecer. Não, com certeza. Muito obrigada, seu delegado. Eu acho que é muito importante ouvir quem esteve lá de frente, né, na atuação nessa área. Então, assim, o senhor fala com propriedade de quem realmente viveu e enfrentou esses problemas, né? Então, com certeza, eu acho que é muito válido a gente, como o senhor falou, né? A gente aqui no Sudeste, né, está muito distante, às vezes, dessa realidade. É difícil até de enxergar, né? Esse dia a dia. Então, ouvir, acho que foi muito engrandecedor, realmente, só agradecer aí a oportunidade. É sempre muito bacana escutar alguém falar com tanta propriedade, tanto carinho. Obrigada mesmo pela presença e pela aula que nós tivemos hoje.